Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Do vídeo que a gente falou aí na primeira parte. Qual foi o tema? Você sabe? Lembra ou não? O que é? Tô chupando aqui uma partilha de magnésio. É muito bom para não ter azia, né, pessoal? Soluço. De vez em quando, às vezes eu tô tendo aqui, tá? Soluço e e azia, né? Você fica naquele mal-estar. Então, essa partilha é muito boa, tá? Então, pessoal, qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a identidade espiritual? Então, a gente viu lá, né, na primeira parte, que ele fala que essa identidade é uma compreensão profunda e pessoal de quem somos em nosso núcleo espiritual. Então, tem a ver com o nosso núcleo, o nosso centro espiritual, que é a nossa essência. Ele diz que vai além das definições físicas, sociais e psicológicas. Então, vai além disso, tá? Ela está relacionada à nossa essência e a conexão que temos com o divino, com o universo e com a consciência superior. Então, quando a gente se conecta à nossa essência, começa a transmitir, então, a gente está conectado a Deus, ao divino e à consciência superior, que é esse Deus que a gente conhece, né? O nome é dado como Deus, tá? E a gente conhece essa consciência, tá? Maior, a consciência superior, né? Entende? Então, ele disse que é isso que o que é a identidade espiritual. E a gente tem que expressar essa identidade, que é a nossa verdadeira imagem que Deus nos criou, tá? Aí, aonde a gente parou, pessoal? Cadê? Cadê, pessoal? Paramos aqui em algum lugar. Aqui ele fala, paramos aqui, segunda parte, né? Em outro elemento importante, a conexão com o divino, para muitos a identidade espiritual está profundamente enraizada em sua relação com Deus, com o universo e com a consciência maior. Então, ele diz que essa é o elemento importante para a gente perceber que a pessoa está como é que se diz? Refletindo essa identidade. Ele fala porque ele falou aqui que existem elementos, né? Que mostra que a gente está nesse processo de mostrar nossa identidade. Então, mas ele diz que o elemento mais importante é quando a conexão com o divino, para muita, a identidade está enraizada na relação com Deus, com o universo e com a consciência maior. Então, quando a gente se conecta com Deus, com essa consciência maior, a gente transmite a verdadeira identidade, a imagem de Deus. É por isso que criou lá. Criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou. Era para a gente refletir aquela imagem, pessoal. Mas perdemos, né? Você sabe a história de Adão. Ele perdeu a identidade. Entende, pessoal? Aí, o que mais? Ele fala, essa conexão pode ser sentida através de oração, meditação ou da comunhão com a natureza. Ela oferece um senso de pertencimento e nos lembra que somos parte de algo maior que nós mesmos. Então, começa a lembrar a gente quem é a gente, qual é a nossa identidade, o que é que a gente veio fazer. Então, tudo isso, tá, pessoal? Vem por essa conexão.
Aí ele fala, a compaixão e o altruísmo também faz parte da identidade espiritual. Uma vez que uma pessoa se reconhece como um ser espiritual, ela começa a perceber a unidade de todas as coisas e a importância de viver com empatia, amor, amor pelos outros. Então, é um sinal também de que essa pessoa está nesse processo de identidade dela. É quando ela começa a viver com empatia, com amor, começa a fazer o bem. Então, você, se está assim, você está no processo de demonstrar a sua identidade, tá? Não, se você, não tem um grupo, não tem uma... Não interessa. O importante é que você está demonstrando a essência espiritual, mas não de uma forma religiosa, forçada, que alguém mandou você fazer. Tem que ser uma coisa espontânea, natural, tá? Aí ele fala, o desenvolvimento espiritual frequentemente leva uma vida de serviço, onde o indivíduo busca maneira de contribuir para o bem-estar do outro, para a elevação espiritual coletiva. Então, é aquela pessoa que está buscando fazer um trabalho, um serviço que vá beneficiar a todos, tá, pessoal? Por isso que eu agradeço muito, tá, pessoal? Os meus ensinamentos aqui, o meu vídeo que eu estou trazendo aqui, está beneficiando a muitos, tá? Pessoas lá de Imperatriz do Maranhão, outra lá do Paraná, outra de Brasília, tá? É isso. Ele tem essa elevação. Então, é um sinal de que você está nesse processo de transmitir a sua identidade espiritual. Aí ele fala, quando uma pessoa está conectada à sua identidade espiritual, isso impacta profundamente sua maneira de viver. As decisões deixam de ser guiadas apenas por interesses materiais egocêntricos e passa a se tornar com base em valores mais elevados, com integridade, autenticidade, né, verdade, né, e serviço ao outro. Então, pessoal, olha o espírito da espiritualidade aqui. Uma pessoa que está conectada à identidade dela, ela tem um comportamento não de buscar coisas, interesses materiais egocêntricos. Agora, olha as pregações aí dos grupos religiosos que tem, até no meio espiritualista. Olha aí qual é a pregação deles. Se é para vocês ter coisas materiais, levar você a ter, os crescer seu ego. Olha aí, pessoal. Tá na clara. Tá na clara. Tá na cara. Tá na cara, pessoal. Olha aí. Aí depois, como é que não tem como falar essas coisas, pessoal? Para você ver. Tá na cara aí as pessoas. Então, levando a pessoa a coisas materiais. Uma pessoa que está alinhada à identidade espiritual, ela não está buscando interesse nisso. Materiais egocêntricos, né? Ela busca valores elevados, como integridade, né? Levar uma vida íntegra, autenticidade, então verdade, ela está buscando e serviço ao outro, trabalhar para ajudar o outro a crescer também. Esse é um sinal muito forte daqueles que estão conectados à sua identidade, à sua essência, né? Aí ele fala, a identidade espiritual também traz um senso de paz, então outro sinal, tá? A pessoa sente uma paz interior. Ao compreender a natureza eterna da alma, a conexão com o divino, as preocupações mundanas perdem parte da sua importância. Então, coisas desse mundo perdem importância para ela. Ela vive aqui? Vive, mas vive de uma forma que não está pegada a essas coisas. Não está sendo levada por essas coisas mundanas, tá? Entende? Então, é a primeira coisa que ela sente, é esse senso de paz interna. Aí ele fala também, a pessoa se torna mais resiliente diante da... Então, ela tem mais força para entender que tudo faz parte de um processo maior
de aprendizagem da evolução. Então, ela tem uma consciência que tudo, mesmo que aconteça as coisas difíceis, faz parte do processo dela. Eu não entendi. Isso é para eu crescer para uma evolução espiritual maior. É um aprendizado. Então, é uma pessoa que tem maior resiliência. Ele fala, além disso, a identidade espiritual influencia a maneira como nos relacionamos com o outro. Quando nos vemos como seres espirituais, conectados a uma consciência maior, nos tornamos mais compassivos e compreensivos. Então, a pessoa que está nessa identidade, ele tem uma maneira como se relacionar com o outro. Como vemos seres espirituais conectados, tá? Ele é mais compassivo, compreensivo. Ele entende, porque ele conhece, ele sabe em que nível de consciência você está. Ele não entende, ele está nesse nível. Então, você vai saber lidar com essas pessoas. O que mais? Passamos a enxergar as pessoas além da falha e limitações. Então, a gente não olha para a falha da pessoa, a gente olha para reconhecer a essência divina presente em cada ser. Então, ele vai buscar para reconhecer, ver ali que também ali é uma consciência, é uma parte divina ali, que está ali. Por mais que ele esteja demonstrando um comportamento aqui do ego dele, totalmente diferente. Tá? Aí ele fala, embora a busca pela identidade espiritual seja uma jornada natural, então, é uma coisa natural do nosso espírito. Existe muito obstáculo que pode dificultar esse processo. Então, tem aí barreiras, tá? Qual é? Uma das principais desafios é o materialismo excessivo da sociedade moderna. Então, eu não vou falar mais nada, tá? Os espiritualistas, os religiosos que querem ficar nesse materialismo aí, eu não vou falar mais nada, tá? O próprio texto espiritual está trazendo uma consciência, né, da identidade diferente do que as pessoas estão vivendo. O próprio texto da identidade, porque aquele que está verdadeiramente conectado à sua essência, à sua espiritualidade, ele não tem esse materialismo excessivo, tá? Tá tão apegado à matéria que a sociedade está aí. Eu não vou dizer mais nada, tá? É claro, o texto é claro. Aí ele fala, muitas vezes a pessoa se concentra tanto em conquista material e no sucesso exterior que perde o contato com seu eu interior. Então, perde esse contato com essa essência divina. Apego aos bens materiais, status ou aprovação de outros pode distanciar a pessoa de sua verdadeira essência. É claro, né? O texto está bem claro, tá? Então, esses que estão levando você ao pensamento materialista aí, nos meios religiosos, tá com outro espírito, tá, pessoal? Não é o espírito da verdadeira essência, tá? A verdadeira imagem. Tá fora. Mas vocês estão aí, porque eles estão alimentando o seu ego. Isso é coisa do ego. Olha aí, você pode olhar agora aí, a pregação aí, qual grupo aí, até os espiritualistas também estão entrando nessa. É outro espírito, tá? Aí ele fala, outro obstáculo é o medo da mudança. O desenvolvimento espiritual frequente exige que a pessoa questione crença antiga, hábito e até relacionamento. Então, tem que haver mudança, tá? Aquele que está na verdadeira identidade, há uma mudança nele. Ele começa a questionar as coisas. Não, isso não é certo, porque ele está começando a se alinhar com a verdadeira espiritualidade, verdadeira essência. Aí ele fala, esse processo pode ser assustador, pode envolver a desconstrução de antiga identidade e a abertura para o novo. No entanto, é um passo necessário para alcançar a compreensão mais profunda de si mesmo. Ele fala, a falta de tempo também pode ser uma barreira.
Por isso que a Matrix criou, pessoal, para tirar o nosso tempo, fazer a gente ficar apegado às coisas materiais. É tudo coisa da Matrix para tirar a gente de a gente refletir a nossa verdadeira, porque ele não quer que a gente reflita a nossa essência, a nossa verdadeira identidade, que é divina, que é a imagem de Deus. Eles não querem. Já foi preparado o sistema, pai, né? A vida moderna é frequentemente agitada e cheia de compromisso, deixando pouco espaço para reflexão e autodescoberta. É isso. Para muito encontrar tempo para meditar, orar, simplesmente estar em silêncio consigo, pode ser um desafio. Então, para muitos, tá? Para parar as coisas é um desafio muito grande, tá, pessoal? Parecendo que você assim diz, medite, irmão, ore aí. Parece que é uma coisa fácil. É fácil. Mas você vê a luta que vai ser para você entrar nessa consciência. É difícil, pessoal. Então, é preciso você quebrando aos poucos. Por isso que você medita, começa a meditar 10 minutos só. Todo dia 10 minutos. Aí você vai aumentando 20, aí meia hora, aí uma hora. Aí você vai aumentando, vai dedicando a ler oração também, a estudar. Por isso que tem muita gente com dificuldade de assistir os meus 2 vídeos, pessoal. Eu dividi por causa disso. Porque para ele assistir um dia, ele pode assistir o outro dia, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de ficar 50 minutos aqui, mais 50 minutos. Tem pessoas aqui de boa que assistem os dois logo de uma vez, tá? Mas tem outras pessoas não, que ela assiste uma semana, aí na outra semana ela vai assistir o outro ainda, tá? É a dificuldade, é o desafio dessas pessoas, tá? Aí ele fala, apesar do desafio, muitas pessoas experimentam o que conhecemos como despertar espiritual. Então, as pessoas têm que experimentar esse despertar espiritual. É o momento que se torna mais consciente de sua identidade espiritual. Esse despertar pode acontecer de maneira gradual, à medida que a pessoa começa a questionar suas crenças, buscar resposta espiritual ou de forma repentina, com o resultado de uma experiência marcante. Então, tem pessoas que acontece assim, tá, pessoal? O meu foi repentinamente, porque eu tive saída do corpo aí lúcida, né? Eu tava. Você viu o mundo espiritual? Então, isso foi marcante para mim. Então, eu despertei logo. Mas tem pessoas que é gradualmente. Então, ele vai buscando conhecimento. Então, através do meu vídeo aqui, ele vai ouvindo, ele vai despertando a consciência. Ele vai questionando várias coisas. Então, isso vai fazendo com que ele entre nesse despertar espiritual. Tá? Mas tem pessoas não que sofrem o EQM. Ainda sofreu o EQM, ela já não é mais a mesma, tá? Ela foi lá no mundo espiritual, depois voltou, já volta diferente. Pessoas que têm saída do corpo lúcida, vendo o mundo espiritual, também ela não vai ver, ela vê o corpo dela na cama, como eu vi. Nossa, meu corpo tá ali, eu morri. Eita, morri. Tá? Então, isso traz uma experiência marcante para a pessoa. Você não esquece, tá? O que mais ele fala? Ele fala, o despertar espiritual é caracterizado por mudança de perspectiva. Então, de ver o mundo, né? Onde a pessoa passa a ver o mundo e a si mesmo de maneira diferente. Então, ele já muda. Então, por isso que quando acontece um EQM, a pessoa já vem com um olhar diferente. Aí ela tem uma saída do corpo também. Quando ela volta, ela já volta com um olhar diferente. Então, houve uma mudança ali. Tá? Não tem, não tem como, não tem como voltar atrás, não, irmão. Eu queria voltar atrás, mas não pode. Agora aqui é você trabalhar essa expansão da sua consciência. Tá? É o que eu estou chamando. Se você teve experiência assim, ou então não teve experiência, está sentindo o desejo de buscar coisas espirituais, então é para você despertar consciência.
Mesmo você não teve um EQM, uma saída do corpo, mas se você fica escutando aqui coisas espirituais, você desperta a consciência, tá? Aí ele fala, ela se torna consciente da interconexão de todas as coisas e começa a viver de maneira autêntica e compassiva. Então, de maneira verdadeira e compassiva. Por que ela tem a consciência da interconexão? Porque ela vai perceber, uma pessoa que teve uma experiência, ela vai perceber que o mundo espiritual existe e o mundo aqui. Então, ela tem essa interconexão. Pessoas que sofrem EQM, pessoal, não volta mais, tá? Ah, eu quero voltar. Não existe mais, tá? Ali agora ela tem que trabalhar a espiritualidade dela, a evolução espiritual. Aquilo às vezes aconteceu para que você despertasse mesmo. Tá? Então, pessoal, agora a gente já respondeu a pergunta, né? Por que temos que buscar a conexão com a nossa existência? Porque a gente vai despertar a nossa consciência e vai transmitir a nossa verdadeira identidade. Então, é para isso que a gente está buscando essa conexão com a nossa essência. Tá? Agora, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa identidade espiritual, que é a nossa essência verdadeira, espiritual, a nossa alma? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, não é? Vamos ler aqui. Então, Gênesis 1, 27. Vamos ler aqui. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher o criou. Então, Deus criou tanto o homem como a mulher à imagem dele. Colocou a imagem, que é a imagem espiritual, que é essa identidade do espírito, né? Do nosso espírito, da nossa essência divina. Então, Deus criou esse homem. Entende? E é por isso que a gente tem que voltar a essa essência primordial, a essa essência que a gente tinha antes. Então, o despertar da consciência, despertar para que você venha para refletir a sua verdadeira identidade. Por isso que você não pode resistir isso, tá, pessoal? Você não pode resistir isso, tá? Porque se você está resistindo a voltar à sua originalidade. Então, voltar àquela imagem que Deus criou a gente. Os homens agora estão refletindo a imagem de Deus? Não, pessoal. Por isso que Cristo veio e ele é a imagem de Deus, ele refletiu como é que o homem é original, o homem que tem a imagem de Deus. É o que Cristo refletiu para a gente. Entende, pessoal? Então, é isso. Por isso que a gente tem que voltar a essa originalidade, tá? O despertar é para isso. Aí ele fala, João 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, então, que receberam Cristo, né? E creram em seu nome, deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, voltar à imagem de um filho de Deus. Quando a gente recebe a Cristo e crê no seu nome. Entra nessa frequência. Então, a gente dá o direito de a gente voltar àquela imagem do filho de Deus. Por isso que a gente somos adotados por Cristo, né? É o que Paulo fala. Aí, o que mais, pessoal? 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, se você está em Cristo, se você está na frequência, você veio para o despertar espiritual, você se conectou à sua essência. Então, você faz parte do corpo de Cristo, mas individualmente é membro desse corpo. Então, você é um membro
desse corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. E Cristo é a cabeça, que vai dirigir você. Entende, pessoal? Não tem nada a ver com a igreja aí, que esses pastores estão dizendo que é o corpo de Cristo. Não tem nada a ver isso. Entende? Aí o que mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele nos chamou, então, existe um chamado espiritual, um despertar da coisa. Então, sua consciência começa a sair das trevas, começa a ter clareza e entendimento. Né? Você sai das trevas, sai da ignorância. É por isso que teve um espiritualista, a ignorância é uma benção. É benção para quem, pessoal? Se Cristo quer tirar você da ignorância, para você refletir a imagem do Filho de Deus. Tá? Por isso que ele chamou, para você se tornar uma geração eleita, sacerdócio real e uma nação santa. Espiritual, né? Aí o que mais? Efésios 1, 5. E amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então, essa foi a vontade de Deus, que a gente fosse adotado como filho, né? Então, através da frequência de Cristo, quando você entra na frequência de Cristo, você começa a refletir a imagem de Deus. Você começa a olhar as coisas que Cristo fez. Então, você começa a se lapidar ali, entrar na frequência. Então, você vai ser adotado por Deus como filho, conforme o bom propósito. Então, isso ele nos amou e nos predestinou para a gente ser adotado. Então, ele vai chamar você. Atenda o chamado. Atenda para que você se conecte com a sua essência, transmita essa identidade espiritual, que é a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? O que mais? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. E aí, pessoal, tá acompanhando o estudo? Tá bem profundo, né? Mas eu acho que vocês estão compreendendo, tá? Vá nesse espírito, tá? Então, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus e que vocês não são de você mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço, preço de sangue, né? Portanto, glorifica a Deus em seu próprio corpo. Então, vocês é o templo do Espírito Santo. Então, tem muita gente, eu vou buscar o Espírito Santo na igreja. Muitos evangélicos falam isso, tá, pessoal? Mas eu entendo, é ignorância ainda, tá? É a maneira que os pastores estão passando para essas pessoas. Eu acho que minha mãe parou com isso aqui, porque de tanto ouvir aqui, é por isso que eu estou dizendo. Tá mexendo, nunca mais isso chegou ao entendimento. Ela sabe que agora ela não vai buscar Espírito Santo, não. Minha mãe, tá? Uma senhora aí, mas ela ouvindo aqui as coisas, é por isso que tava mexendo ainda. Ela entende, porque agora a gente é o santuário do Espírito, tá? O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 1 até 4. Vamos ler aqui. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então você também se manifestará com ele em glória.
Olha, você vê o espírito da espiritualidade, pessoal. O que é que ele fala? Então, se você ressuscitou com Cristo, está na mesma, procure as coisas do alto. Veja se não está contrária do que as pessoas estão fazendo aí, pessoal. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É claro. Então, se as pessoas estão caminhando aí, principalmente do meio religioso, fazendo você ficar com as coisas terrenas, está fora do que a espiritualidade, os discípulos estavam ensinando para a gente. Ele diz, pois vocês morreram. Vocês estão mortos aqui para essa realidade. E agora a sua vida está escondida em Cristo. Agora a sua vida é espiritual. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então você será manifesto com ele em glória. É claro, pessoal, tá? Não entende quem não quer. Aí Gálatas 3, 27 até 29. Vamos ler aqui. Pois o que em Cristo foi batizado, então, esse batismo do Espírito Santo, qual é a transformação interior? Tem um vídeo aqui eu gravado, tá, pessoal? O que é a transformação interior? É esse batismo aí, tá? De Cristo se revestiste. Então, você está revestido da essência que Cristo, então você vai refletir a essência de Cristo. Então, não há judeu. Então, se aconteceu isso com você, não há judeu nem grego. Então, não existe mais nacionalidade. Escravo, livre, homem nem mulher, não existe mais identidade de gênero, não existe. Você está revestido de Cristo, você faz parte do corpo. Pode ser homem ou mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então, todos se tornam um na mesma frequência. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, qual é a promessa que Deus fez a Abraão? A gente é descendente dele. Por quê? Deus prometeu, tá? Que ia dar uma descendência como as estrelas do céu, a Abraão. Então, somos a gente. A gente somos das estrelas, vimos das estrelas. A gente tem que brilhar agora como a estrela. A gente se tornar como os anjos. Foi essa a promessa, então. Por isso que se você está sendo chamado, está diferente, está entendendo? Você é descendente de Abraão porque você se revestiu de Cristo. E você foi batizado, houve a transformação em você, é porque você é descendente de Abraão. Segundo a promessa. Tá? Aqui, rapaz, esse vídeo vai ficar muito profundo, tá? Eu não sei se vocês vão começar a entender. Quem tem mais conhecimento da Bíblia vai começar a entender do que eu estou falando. Então, 2 Coríntios 5, versículo 17. Vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. Então, ele é uma nova... Por quê? Ele está numa nova frequência. Então, ele está voltando à originalidade da imagem do Filho de Deus. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Então, as coisas antigas já passaram, eis que surgiu coisas novas. Então, surgiu coisa nova, tá? Então, pessoal, o que é mais? João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós são um ramo. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não pode fazer coisa alguma. Então, olha o que Cristo fala
para os discípulos dele. Ele fala, eu sou a videira. Videira é aquele que dá os cachos de uva, né? Então, por que ele está usando essa metáfora? E vós são um ramo dessa videira, que do ramo é onde sai o fruto. Então, eu sou a videira que tenho toda a substância que pego da terra e levo para os ramos para ele dar o fruto. Então, você tem que, ele diz, se alguém permanece em mim, ele dará muito fruto. Então, por quê? Ele está recebendo nutriente. Ele vai transmitir essa imagem. Então, vai dar o fruto do Espírito Santo, né? Sabe qual é o fruto do Espírito Santo, pessoal? Tá aí na Bíblia, Gálatas 5:1, né? Veja aí, tá? Aí, então, ele diz, pois sem mim, então, se você não tiver conectado a videira, você não vai poder fazer coisa alguma. Tá, pessoal? Vou tomar um suco de maracujá aqui. A esposa tá agitada lá, as crianças, né? Vamos tomar um suco de maracujá e vamos terminar, né, pessoal? Porque as crianças estão ficando agitadas. A gente acabar que o estudo tá bom, né? Tá maravilhoso, né? Então, Efésios 4, versículo 22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Os apóstolos ensinaram. Despisse do velho homem que se corrompe, né? O desejo enganoso, então, o homem do desejo, a serem renovados do modo de pensar, revertir do novo homem. Então, esse homem vem pelo modo de pensar, o modo de você agir agora, criado para ser semelhante a Deus. Então, você vai refletir a imagem em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então, esse homem agora é criado por Deus para a verdade. Então, é essa identidade espiritual que a gente vai transmitir. É a gente voltar a se revertir desse novo homem. Por que revertir? Porque ele já está aí, é o homem interior, o homem superior, o homem espiritual. Mas você está desconectado. E você tem que buscar essa conexão, tá? O que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 14 e 15. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é claro, né? Se você não tem um guia, o Espírito guiando você, você ainda não é filho, você não está transmitindo a imagem de Deus, você não está transmitindo a verdadeira identidade. Pois você não receber espírito que escravize para novamente temer, mas receber um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então, você se tornar através do espírito que recebeu, se tornou filho pela adoção de Jesus Cristo. Então, a gente foi adotado pelo espírito, a frequência do espírito de Deus, o espírito de Cristo. Deu para entender, pessoal? É muito profundo, né? Será que vocês vão entender esse vídeo? Eu estou preocupado, tá? Mas vamos lá. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boa obra, o quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos preparou, nos chamou para que fomos moldados à feitura de Cristo, criado em Cristo para boa obra. Então, vamos refletir aquela imagem de Cristo nas boas obras, o qual Cristo é a imagem de Deus. Então, Deus preparou essas boas obras para que andássemos nelas. Tá? Os filhos de Deus, né? Se você não é filho, tá? Não foi chamado, despertou
a consciência, não é que você vai para uma igreja, batiza que se torna filho, não, tá, pessoal? Isso aqui é o chamado espiritual, tá? Não tem nada a ver com isso aí, tá? Tem que deixar isso claro aqui, porque para não enganar ninguém, tá, pessoal? Romanos 8, 29, vamos ler. Pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é o nosso irmão, ele é o primogênito entre muitos. Então, a gente tem que refletir a imagem do nosso irmão mais velho, o nosso irmão que é o Filho de Deus. Então, se você despertou, está sendo chamado, você tem como modelo da espiritualidade Cristo, tá? Ele é o modelo que você tem que se alinhar. Mas cadê Cristo? Aonde que ele está? Lê as escrituras, lá fala, você vê a essência de Cristo, o comportamento, a maneira como ele falou, a maneira como ele se comportou aqui. Então, de antemão, né, Deus nos conheceu, também ele predestinou a gente para a gente ser conforme a imagem do seu Filho, a imagem do Filho dele que é Cristo, a fim de que ele seja, então, Cristo, né, o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo tem muitos irmãos aí que tem que despertar e vir refletir a imagem dele, tá? O que mais, pessoal? 1 Coríntios 15, 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, o homem espiritual. A gente vai ter essa imagem, pessoal. E você já está criando daqui essa imagem de um homem espiritual, que é a imagem de Cristo. É esse o processo de a gente ser chamado, tá? O Espírito vai começar a lapidar a gente, tá, pessoal? O que mais, pessoal? 1 Coríntios 11, versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, você vê que Paulo comparou o homem aqui, não deve cobrir a cabeça, né? Porque ele é visto que ele é a imagem. Então, cobrir a cabeça como é que se diz? Não deixar de refletir a imagem e a glória de Deus. Então, algo que esteja cobrindo, atrapalhando de você refletir a imagem, você não pode cobrir. Não é cobrir cabeça. Tem muita gente que pensa que é cobrir cabeça. É isso, pessoal. É isso que dá a pessoa não ser espiritual. Começa a entender cabeça como cabeça tá? Não é isso que ele está falando. Está falando da imagem espiritual. Para que você não cubra a cabeça, que é Cristo, que reflete a imagem e a glória de Deus. Você não pode cobrir, porque Cristo está aí no seu interior. Você tem que deixar essa imagem de Cristo aparecer na sua vida. Mas a mulher é a glória do homem. Então, a mulher que como é que se diz? Casada com o homem, então o homem está refletindo a glória de Deus, a imagem de Cristo, ela vai ter que pegar aquilo como a imagem de Cristo também. Tá? Entende, pessoal? Tá ficando profundo esse vídeo aqui. Então, vamos lá, pera aí. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Então, aqui, ó. Por isso está falando aqui, tá vendo que não é cabeça normal? Então, todos nós com a face descoberta. Por que a gente está com a face descoberta? Então, a gente recebeu o chamado da espiritualidade, estamos com a face para contemplar a glória do Senhor. Então, para refletir a imagem. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior.
o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, é através desse Espírito está transformando a gente nessa imagem, dessa identidade espiritual, desse homem espiritual, que é segundo a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Entende, pessoal? A gente precisa entender, tá? Tá sendo levado pela espiritualidade. Então, o que mais? 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desta era, desse século, né? Cegou o entendimento do descrente, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Então, se a gente contempla a face de Cristo, começa a entrar na fé, começa a refletir a imagem de Cristo. Foi o que aconteceu com os cristãos primitivos lá, os apóstolos. Ele passava pela cidade, as pessoas chamaram ele de cristão, porque eles estavam refletindo a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? É claro, tá, pessoal? Então, o Deus desse século, dessa era, Satanás, né? Você conhece esse Satanás, o diabo? Aí você conhece ou não? Você já ouviu falar aí? Eu acho que você já ouviu até mais do que Deus, né? Pessoas conhecem mais Satanás, Deus, do que conhece a Deus, tá? Então, cegou o entendimento do descrente. Então, se você ficar nessa frequência de descrença, o inimigo vai cegar você, para que você não veja, né, a luz. Então, é aquilo que está por detrás da palavra. Então, a luz do evangelho. Então, a luz está por detrás do evangelho. Se você lê com entendimento, você recebe essa luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, você vai refletir a imagem de Deus. O que mais? Colossenses 1,15. Ele, então, Cristo, é a imagem do Deus invisível, né? Não tem até a música? Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível. Então, esse Deus invisível, então, é invisível, né? A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Os evangélicos cantam aí. Então, ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele foi o primeiro da criação. Cristo é o primeiro da criação desse Deus invisível. E Cristo está refletindo a imagem desse Deus invisível. Tá claro? Tá claro, né, pessoal? Então, é por isso que ele é o primeiro de toda a criação. Cristo foi criado. Então, todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele, né? Tem até, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, os evangélicos cantam, pessoal, mas presta atenção no que você está cantando, tá? Aí, Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, é o Filho que é o resplendor da glória de Deus. E ele expressa exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do pecado, então,
do pecado da igreja, né? Da gente, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, é isso que aconteceu, porque ele é o filho que veio, deu o resplendor da glória de Deus, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 João 3, versículo 2, né? Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, né, Cristo, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Então, vamos manifestar a imagem de Cristo, né? Semelhante a ele. Então, vamos ter um corpo igual, corpo glorificado igual a ele. Vamos ser igual a ele no comportamento, entende? E ele, pois, o veremos como ele é. Então, assim veremos como ele é. O comportamento, tá? Então, você tem que refletir a imagem de Cristo. As pessoas querem ver onde está Cristo. Reflita a imagem de Cristo. Como os cristãos, os primeiros cristãos fizeram, né? E a Matrix não gostou do que eles estavam transmitindo. Então, cefaram aí, tiraram ele aqui, tá? E tem poucos agora que entram nessa conexão verdadeira para refletir a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. São poucos, tá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. É isso, tem que consagrar o nosso ser, entrar nessa frequência. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou, pessoal. Eu espero que vocês assistam esse vídeo e entendam, tá? Tá um pouco profundo aí, principalmente nessas partes aí da Bíblia, tá? Espero que vocês estudem também a Bíblia, tá, irmão? Eu tô aqui também, quiser colocar pergunta aí, tá? Alguma coisa aí que você não entendeu, pode colocar aí que eu com a ajuda da espiritualidade, a gente vai responder você, tá, pessoal? Com toda a humildade, com toda a paciência. Se não, eu não tiver a resposta também, eu não respondo a você, tá? Eu digo, ó, irmão, procure aí a resposta de Deus que você vai encontrar. Tá certo? Tá certo, pessoal? Graças a Deus, agradecer aí a vocês, tá? Principalmente vocês novos que estão se inscrevendo no meu canal. Obrigado, tá? Obrigado vocês que também estão visualizando, estão compartilhando aí, dando like. Obrigado vocês. Vocês contribuindo também aqui no meu canal. Obrigado, tá? Agradecer a vocês. Gratidão a Deus, à espiritualidade, né? Ele continue a trabalhar nas nossas vidas. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!